Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa segunda aula. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o seu posicionamento enquanto gestor. Nós sabemos que, infelizmente, muitos relacionamentos têm se deteriorado bastante dentro das empresas. E para nós fazermos hoje uma gestão correta, humana, em que todos possam participar e comprar o mesmo objetivo, mesma causa, o mesmo porquê, inclusive isso vai ser o tema das nossas próximas aulas, nós precisamos entender primeiramente, você gestor, que posicionamento você tem na mente dos seus liderados. Porque a gente sempre falou muito de posicionamento de produto, né? Entender o posicionamento de um produto é entender de que forma ele está na mente do seu consumidor. Mas você sabia que você, como gestor, você também ocupa um espaço dentro da mente dos seus liderados? Dentro da mente dos seus liderados, você é alguém de alguma forma. Eles te veem de alguma forma. Você tem um posicionamento X, Y, Z dentro da mente deles. Normalmente esse posicionamento foi algo que você construiu ao longo do tempo. Se você já está com eles há muitos anos, ou se você está com eles há pouco tempo. Nós costumamos dizer até que, na realidade, a construção desse posicionamento é como quando você vai abrir uma conta em um banco e a conta está zerada. Você pode tanto fazer depósitos nessa conta, como você pode fazer saques. E muitas vezes os gestores fazem grandes depósitos na conta do relacionamento que tem com suas equipes. De que forma? Dando atenção, trabalhando no desenvolvimento, entendendo que são outros seres humanos que, como ele, têm ambições, sonhos, medos e assim por diante. Agora, infelizmente, outros gestores passam a fazer grandes saques dessa conta. Sabe de que forma? Sendo desrespeitosos, não cumprindo o que promete, não dando apoio ao desenvolvimento deles, não delegando, não ajudando a atingir cotas. Infelizmente, é como se fosse fazendo grandes saques da conta até que a conta fica negativa. E hoje nós temos vários gestores que, infelizmente, estão com uma conta negativa na mente dos seus liderados. Mas muito bem, é isso que nós queremos começar a corrigir. Por quê? Porque nós queremos unir a equipe de vocês, que as equipes estejam unidas para não só desenvolver o plano, como para levar ele a cabo. Tá certo? Então, vamos ver aqui. O posicionamento que você ocupa como gestor na mente dos seus liderados. A primeira pergunta que você deve se fazer é o seguinte: de que forma você quer ser visto? Qual é a forma que você, como gestor, ao perguntar para um liderado seu, fulano, beltrano, como você me vê? Que resposta você gostaria de ter? Então é nesse momento que você tem que entender a diferença entre o que você gostaria de ouvir ou a forma que você gostaria de ser visto em relação à forma como você tem sido visto. Outra coisa, como você tem sido percebido por eles. Você tem criado um ambiente motivacional. Por quê? Porque nós falamos muito que a motivação é algo pessoal. Nós não motivamos ninguém, as pessoas que se motivam, mas nós como gestores, nós criamos o ambiente necessário para que as pessoas se automotivem. Que ambiente você tem criado dentro da sua equipe? E você como gestor, normalmente, é você que cria o ambiente. Se você é alguém alegre, alguém que sabe realmente levar as coisas, a pressão, saber lidar com as situações, nós vamos falar muito sobre isso, sobre como lidar com o sucesso, com o fracasso, com o atingimento de metas, com o não atingimento, nós vamos falar muito sobre isso. Mas aqui nós queremos dizer o seguinte, não importa a situação, não importa o que vocês estejam passando, que ambiente você tem criado dentro da sua equipe. Você é alguém que compartilha informações ou gosta de levar todas as informações privilegiadas só para você, para que você seja sempre visto como sendo o cara ou sendo a pessoa que realmente deu todas as maravilhosas ideias? Será que você é alguém que sabe compartilhar informações para que todos possam, de certa forma, exercer a sua criatividade? Para que todos possam construir e trazer boas ideias? Você sabe delegar responsabilidades? Você sabe que uma das maiores reclamações, uma pesquisa recente que nós lemos sobre reclamações de gestores, era que muitos não delegam responsabilidade.
Isso é um absurdo, até porque toda empresa, todo gestor deveria, se está pensando, por exemplo, de subir de cargo, você já deveria estar preparando alguém para o seu lugar. E eu tenho até um artigo que eu escrevi num dos meus posts na minha página do Facebook, em que eu falo, você consegue formar uma equipe de gestores, uma equipe de líderes? Que bom que seria que todos tivessem um posicionamento de gestor, um posicionamento de líder, que todos tivessem essa qualidade, mas isso só é possível se você treina eles, se você delega responsabilidades, senão eles nunca vão saber lidar com diversos problemas que só o gestor talvez tenha que lidar. Você costuma alcançar os resultados e dividir, né? E dividir a responsabilidade pelos resultados, por ter alcançado os resultados com a sua equipe, ou você é aquele que usa sempre o termo eu? Eu cheguei, eu consegui, eu atingi. Não usa o termo nós. Não usa, na realidade, né, o pronome nós. Será que nós chegamos lá? Nós resolvemos o problema? Ou só eu? Então, se você juntar tudo isso na realidade, você vai perceber que a junção de tudo isso daqui, de todas essas suas atitudes aqui, é o que vai formar o seu posicionamento na mente deles. Algo simples, dá para entender isso muito claramente, não é? Por quê? Porque você, como gestor, olha só, você influencia a vida das pessoas. É o que nós já falamos na última aula. Que influência você tem causado na vida das pessoas? Que marcas você tem deixado na vida das pessoas? Inclusive, nós vamos ver num dos vídeos e nos posts que estão no nosso mapa mental, as consequências que é sobre outro ser humano trabalhar com um chefe ruim. Você sabe que existe uma pesquisa que eu inclusive coloquei lá, que é pior do que a fumaça, inalar a fumaça de um cigarro. É mais prejudicial para a saúde do que fumar, ter um chefe ruim. Uma pesquisa revela isso. Sem dizer que trabalhar com um chefe ruim pode deixar marcas permanentes na sua vida. Pode deixar marcas durante muito tempo. Pode fazer com que você tenha depressão. Pode fazer com que você fique noites sem dormir. Uma das piores coisas que existe é trabalhar com um chefe ruim. Então, pense muito bem, que marcas você tem deixado sobre a sua equipe? Que marcas eu tenho deixado sobre a minha equipe? Sabe por quê? Olha que interessante. Uma pesquisa mostrou, uma pesquisa do Instituto Gallup, que 2/3 das pessoas que se demitem das empresas hoje não se demitem da empresa, mas se demitem de um chefe incompetente, de um diretor, de um gerente, enfim, de um gestor incompetente, de alguém que infelizmente não soube trabalhar com ela como ser humano, não soube entender as necessidades desse funcionário, causou amargura, tristeza, a ponto dela deixar a empresa. Que ponto que nós chegamos? E o pior é que, apesar de todo o treinamento, apesar de tudo que as empresas têm investido, as empresas ainda estão cheias de gestores que fazem uma gestão ruim, que fazem uma gestão que faz mal até mesmo à saúde dos seus liderados. Então essa é a primeira coisa que você tem que descobrir. Esse é o primeiro exercício do nosso treinamento. Descubra o seu posicionamento na mente dos seus liderados. Como é que eu vou fazer isso, Reinaldo? Perguntando, conversando, tendo uma conversa sincera com todos eles, uma conversa informal. Né? Não precisa ser um relatório, você senta aqui, agora eu quero que você fale. Não, uma conversa informal, de modo particular com cada um. Tente descobrir de que forma você está posicionado na mente deles. Por quê? Porque somente com essa informação é que nós vamos começar a corrigir esses desvios. Você vai começar a corrigir esses desvios. Porque você vai entender o seguinte, você só vai ter a sua equipe na mão, comprando o seu porquê e comprando a sua causa, se eles acreditarem em você. E eles só vão acreditar em você se eles tiverem com você um bom relacionamento. E notem, a cola dos relacionamentos se chama confiança. Se eles não confiarem em você, você nunca vai ter um bom relacionamento com a sua equipe. Então é fundamental que você entenda de que forma eles te enxergam, de que forma eles confiam em você, para que você possa construir esse relacionamento, essa cola que vai grudar você com eles,
tendo como base a confiança que vai ter que existir entre vocês, a fim de que a gente possa, daqui para frente, construir um plano e todos estejam engajados na mesma ideia. Vamos ao mapa mental da aula de hoje, que tem muita informação interessante. Muito bem, então estamos aqui agora no mapa mental da segunda aula, e eu posso te dizer já de antemão que esse mapa mental ele está realmente riquíssimo. Porque é uma aula muito importante, né? Porque é uma aula que fala exatamente qual é o posicionamento do gestor moderno. De que forma o gestor moderno ele tem que se posicionar. Então, você já tem aqui no primeiro link um artigo fantástico que eu pude tirar de um dos livros que eu utilizei para fazer todo o meu treinamento, falando a respeito do grupo empresarial Camélia, que foi criado por Gordon Fox. É um case fantástico. Hoje ele é um dos maiores produtores de chá do mundo. É uma empresa que tem 73 mil funcionários, mas é uma empresa que, acima de tudo, olha a face humana da sua gestão. É um case que exemplifica de forma extremamente prática o que é uma empresa que tem a gestão humana em primeiro lugar. Então, esse é o primeiro artigo que nós temos aqui. O segundo que nós temos aqui, falando sobre o gestor, nós falamos muito que o gestor é alguém que influencia a vida das pessoas. Lembrando que ele influencia a vida de pessoas que, como ele, têm sonhos, aspirações, têm ansiedades, medos e assim por diante. Falamos muito que o gestor ele deixa marcas, muitas vezes marcas profundas nas pessoas, né? Muitas marcas que fazem as pessoas terem, inclusive, problemas de saúde. Por isso que uma das perguntas que nós fizemos no nosso treinamento é: que marcas você tem deixado nos seus liderados? E que posicionamento, portanto, você ocupa na mente dos seus liderados? Todos esses posts, nós temos um artigo extra para elucidar a questão. Por exemplo, esse daqui com relação ao gestor, nós temos um artigo aqui em que eu falo do que o gestor hoje humano ele tem que ser capaz. Aqui vem fazendo realmente em 5 páginas, mostrando o que é ser um gestor, o que é ter uma liderança que realmente inspire as pessoas, que traga as pessoas para o seu lado. Também, outra coisa muito importante que nós temos dentro dos nossos mapas mentais. Depois, essa setinha aqui, por exemplo, vai levar você para um vídeo do YouTube. Eu gravei um vídeo aqui justamente falando sobre você nunca desistir dos seus sonhos. É um vídeo que tem tudo a ver com as aspirações das pessoas que trabalham e que muitas vezes tem que enfrentar um chefe ruim. Agora, esse outro aqui é um vídeo muito interessante, foi um dos vídeos que mais repercutiu que eu gravei, que vem falando exatamente sobre por que as pessoas se demitem de seus chefes. Então, depois, por favor, assistam, é um vídeo muito interessante em que eu mostro casos de forma muito prática, porque 2/3 das pessoas, segundo uma estatística que, inclusive eu falei isso para vocês na aula, 2/3 das pessoas se demitem de seus chefes, não das empresas. Depois, que marcas tenho deixado com os liderados? Eu trago aqui um artigo muito interessante, esse eu vou até abrir para vocês. É um artigo que eu li e publiquei da jornalista Ana Colômbia, que fala que, veja bem, trabalhar com um chefe ruim faz muito mal à saúde, faz mais mal que cigarro. É verdade. Ela deixa bem claro aqui que trabalhar com um chefe ruim faz muito mal à saúde das pessoas. Muito interessante esse artigo. Depois, obviamente, você tem que avaliar qual é o seu posicionamento como líder, não é? Qual é o seu posicionamento na mente dos seus liderados? E esse artigo aqui eu trago exatamente uma reflexão, que você tem que fazer a respeito exatamente dessa questão. De que forma você tem sido visto pelos seus liderados? Qual o seu valor percebido como líder? É um artigo que realmente faz você refletir sobre todas essas questões. E por fim, como eu quero ser visto, né? É um outro artigo que vem mostrando um vídeo de um filme. Nós utilizamos alguns filmes
em que nós colocamos trechos desses filmes exatamente para elucidar a questão que estamos falando. Esse, por exemplo, é um trecho de um filme da Erin Brockovich. Quem viu sabe que é um filme maravilhoso e que traz lições maravilhosas para nós. Então eu quero que vocês percebam a riqueza de conteúdo que tem apenas só esse mapa mental. Só esse mapa mental, ele tem 3 vídeos, ele tem um case e ele tem 3 artigos. Veja que realmente é muito conteúdo só numa lição. Então, nós realmente trabalhamos muito fortemente a questão de conteúdo significativo, de conteúdo transformador, de conteúdo que vai agregar muito ao aprendizado de todos vocês. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado, assistam os vídeos, leiam os artigos e eu aguardo vocês amanhã na próxima aula do nosso workshop. Um abraço.